Alimentação equilibrada e faça atividade física regularmente. Viver bem é viver com saúde. Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O Tribuna Livre de hoje vai falar de uma instituição muito respeitada e que tem tido uma importância muito grande nas modificações por que passa o nosso país. É claro que estamos falando da Polícia Federal. E hoje nós temos a honra de receber o delegado federal da Polícia em Juazeiro do Norte, que é o Dr. Francisco de Assis Castro Bonfim. Ele vem falar exatamente da atuação da sua instituição, da sua experiência como policial, já há mais de 30 anos, já bem perto da aposentadoria. E vocês vão acompanhar, vão interagir. É evidente que algumas perguntas a gente sabe que não devem ser feitas, porque a Polícia Federal principalmente trabalha muito com a inteligência e é preciso ter muita cautela diante dos criminosos, principalmente, que se articulam muito bem hoje, o chamado crime organizado. E por isso a polícia trabalha com muita inteligência na cata dos criminosos. Boa noite, Vasques. Boa noite, Luiz Carlos, boa noite, telespectador. Doutor Bonfim, prazer tê-lo aqui no nosso programa Tribuna Livre. Luiz Carlos, certamente que ao longo da história, a Polícia Federal do Brasil tem se constituído na guardiã contra a corrupção no Brasil. Tem prestado relevante serviço, tanto no combate às drogas como na corrupção, enfim. Exatamente por isso, é uma instituição, dentre tantas outras do Brasil, que mais detém credibilidade junto à sociedade. E é sobre isso e sobre outras coisas que nós vamos aproveitar para bater um papo aqui bem tranquilo, informal, com o Dr. Bonfim, que é responsável pela a Polícia Federal aqui na região do Cariri, saber as suas atribuições, como é que anda a Polícia Federal, o que tem enfrentado mais aqui na nossa região, até para que o nosso telespectador possa compreender o papel que tão imperioso e tão importante da Polícia Federal aqui especificamente na nossa região, Luiz Carlos. O Tribuna Livre é um oferecimento do Sabão Joal, o melhor sabão que há. Em 1 minuto estaremos de volta para começar o nosso debate. Até já. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Dr. Francisco de Assis Castro Bonfim, é um prazer recebê-lo no Tribuna Livre. Seja bem-vindo para a gente dialogar, debater um pouco aqui, conhecer melhor essa instituição que o senhor dirige também aqui em Juazeiro do Norte. Boa noite. Boa noite, é uma grande satisfação comparecer aqui na Tribuna Livre. É um programa de grande audiência e que demonstra muitos conhecimentos à população, clareia e esclarece muitas dúvidas que a população possa ter.
E nesta noite estamos aqui à disposição para que possamos falar um pouco da Polícia Federal na região. Tem sede na cidade de Juazeiro do Norte, a delegacia da Polícia Federal, e mais 53 municípios. Então são 54 municípios, a circunscrição da delegacia da Polícia Federal de Juazeiro do Norte. Vai além do Cariri, porque vai até a cidade de Tauá, Quiterianópolis, Senador Pompeu, descendo para o Icó, fazendo fronteiras com a Paraíba, Pernambuco e o Piauí. Doutor Bonfim, é importante que a gente fale um pouco das mudanças que vem passando pela Polícia Federal. O senhor, me parece que já tem mais de 30 anos como policial federal, não é verdade? Verdade, eu estou completando 35 anos de atividade exclusiva na Polícia Federal. Então o senhor teve experiências diversas, porque a instituição passou por grandes modificações. Quer dizer, o senhor poderia fazer um resumo assim, dessa mudança de quando o senhor entrou como policial para a Polícia Federal até hoje? O que a instituição mudou mais? Se ela está mais próxima da sociedade? A tecnologia da informática é o avanço que eu vejo assim mais aparente, porque tive a oportunidade de, na Polícia Federal, ser o primeiro a fazer experiência com o aparelho fax e com o terminal do computador, dentro da sede da Polícia Federal, lá em Brasília, onde eu trabalhava. E eu dizia naquela época, o futuro vai chegar. Hoje eu digo, o futuro já chegou, porque a tecnologia da informática é um avanço e veio para ficar. Doutor Bonfim, uma curiosidade que eu acho que é até interessante e oportuno, é muito raramente a gente vê um policial federal, conversando na mídia, no público, com a sociedade. E essa oportunidade é ímpar até para que a gente possa, para que a sociedade, a população, possa compreender um pouco da Polícia Federal. Ainda hoje está arraigado, pelo menos no conceito de uma grande parte da sociedade, de que a Polícia Federal é uma instituição de muita credibilidade, de muito respeito, mas, de certa forma, um pouco não simpática à população. Talvez pela cultura do medo, do temor, dessa postura que tem a Polícia Federal. Como é hoje a visão que o senhor tem com relação à Polícia Federal, à sociedade, o diálogo, a conversa, se está muito mais moderno, se já existe assim uma simpatia maior, ou se ainda tem um certo temor da sociedade, da população, com relação à Polícia Federal, porque isso já aconteceu muito fortemente. Com certeza. Hoje a sociedade aceita a Polícia Federal naturalmente. A Polícia Federal vai em qualquer lugar e é bem aceita. Como antigamente, quando eu ainda era agente, não poderia falar que se trabalhava na Polícia Federal. E se alguém que estivesse próximo soubesse, tivesse a descobrir, perdia-se aquela amizade. E com a abertura, com a anistia, podemos passar a interagir com a sociedade naturalmente. E hoje pacificamente, não há nenhum rancor, não há nenhum ranço da época da ditadura militar para com a Polícia Federal. As pessoas de bem querem do seu lado a Polícia Federal. O povo mesmo, quando se fala em povo, a sociedade de uma maneira geral, ela tem essa simpatia, não tem o medo, porque certamente, isso aí pela cultura histórica que tem a Polícia Federal, em algum tempo todos temiam demais conversar com a gente da Polícia Federal, ir na delegacia da Polícia Federal, e havia aqueles que até medo de passar pela delegacia da Polícia Federal existia, Luiz Carlos. Houve tempos aí, e ainda tem, de certa forma, alguém que tem esse temor. O que é que tem feito a Polícia Federal como uma instituição de grande credibilidade para se tornar mais simpática, mais participativa com a sociedade? Tem havido um trabalho nesse sentido, da cúpula até chegar aqui nós? Olha, a Polícia Federal tem feito o natural, é participar da sociedade. É aceitar um convite desses, é interagir com a sociedade, mostrar e fazer seu trabalho claro, não tem mais esconderijo, não tem mais nenhum problema,
faz o trabalho e mostra para a sociedade o trabalho Faz o que trabalho com autoridade, sem autoritarismo, assim, né? Exatamente. Aberta, o diálogo, a conversa. Isso é bom porque a população tira aquela coisa de que a Polícia Federal é um bicho de 7 cabeças. Não é nada, é formado por homens pobres, honestos, competentes, estudiosos que estão lá por capacidade. E aproveitando a oportunidade, tem tantos jovens aí que querem ingressar na Polícia Federal. Como é que o senhor traça o perfil de um jovem desse que podia entrar? Qual é o perfil de um bom candidato à Polícia Federal? Para o jovem que tem essa... Todo jovem que pensa em entrar na Polícia Federal, ele tem que ser um estudioso. Ele tem que ter um curso superior, ter um 3º grau completo. Para ser um delegado, ele tem que ser formado em Direito. Para ser um perito, tem que ser formado em uma área específica. E para ser um agente, escrivão, um papiloscopista, qualquer curso de nível superior pode ser. Muito O bem. perito normalmente é um farmacêutico, né? São várias áreas. Tem, Pode ser, tem né? engenharia, Engenharia farmacêutica, química. contabilidade também. e outras. Várias áreas. Várias áreas podem entrar para perito. Agora, isso que o Vasco estava falando, dessa herança histórica, isso naturalmente, doutor Bonfim, isso nós herdamos porque nós tivemos um governo ditatorial no Brasil, um governo de força, e a Polícia Federal era encarada como uma polícia do poder, né? Quer dizer, o SNI, era um sistema realmente duro. Talvez porque a instituição tenha sido recebida ainda pela sociedade como se fosse aquele modelo antigo. É isso que o Vasco quer dizer, né, Vasco? A dificuldade que a sociedade vem tendo de assimilar o novo modelo de Polícia Federal, que é um modelo moderno, baseado nos sistemas europeus, dos Estados Unidos, países mais civilizados, onde usa muito mais a inteligência do que a força. É verdade. Com certeza, a Polícia Federal naquela época trabalhou muito em prol do governo da época. Hoje trabalha em prol do governo da época, mas não naqueles modelos, porque hoje é outra situação. O processo democrático está em vigor, não tem mais uma ditadura. E a Polícia Federal está sempre fazendo cursos, reciclando o seu pessoal e constantemente abrindo mais concursos e pessoas de novos ares estão ingressando na Polícia Federal. Nós temos vários doutores em Direito que ingressam na Polícia Federal, jovens, mas já são doutores em Direito. Então, hoje é toda uma sistemática que está se evoluindo. É tanto que o plano plurianual para 2022, espera-se que a Polícia Federal seja alçada à secretaria a nível de ministério. Muito bem. Isso que eu queria saber, porque hoje a Polícia Federal ela é agregada ao Ministério da Justiça, não é? Isso. Agora, doutor Bonfim, quem pode acionar a Polícia Federal? Numa necessidade, que autoridades podem acionar a Polícia Federal? Olha, a Polícia Federal, ela é a Polícia Judiciária da União. Ela vai atender a bens, serviços e interesses que foram maculados da União. A Polícia Federal é altamente repressiva. Quer dizer, ela por si só já tem missões específicas, não precisa ser acionada, já sabe onde deve agir. Exatamente, porque ela consta no artigo 144 da Constituição Federal. E uma cláusula pétrea, que quer dizer, não se modifica facilmente, tem que ser 3/5 do Congresso Nacional para modificar o artigo da Polícia Federal. Então, ela está elencado todas as suas atividades. Então, a Polícia Federal atende a todos esses reclamos. Ô, doutor Bonfim, a Polícia Federal, dentro das suas prerrogativas constitucionais, tem muito a fazer. Nós somos um país continente. E eu queria lhe perguntar o seguinte: no Brasil, nós temos crime demais e polícia de menos, ou a polícia que nós temos é suficiente para essa demanda de criminalidade que nós temos em todos os setores? Com a sociedade que nós vivemos, não vão ter polícia nunca que consiga combater todos os crimes. E eu, por si só, na minha experiência, eu digo que depois do plano cruzado, aumentou o crime. Porque veio aquela história do PAP,
do porteiro ao presidente, quando o papel higiênico que era de 40 metros passou a vender de 36 metros. O arroz era de 1 quilo, passou a ser 900 gramas. Passou a muita gente a fazer estelionato no Brasil. Isso é minha experiência, Certo. que eu vi. E o que tem aí de alguém querendo avançar no que é dos outros é impressionante. O crime Então, se especializando. se especializando hoje é o crime cibernético, É que verdade. está aí. E de difícil, esse crime atual, moderno aí, de cibernético, é difícil de elucidar e controlar, não é? E Com prevenir. certeza, a Polícia Federal manda seus funcionários, seus servidores, notadamente os peritos, a fazer o curso na França, na Inglaterra, na Alemanha, para se especializar como é que combate esses crimes, que são países mais avançados na informática, nos Estados Unidos. Doutor Bonfim, então a nossa Polícia Federal brasileira hoje, ela deixa pouco a desejar as polícias federais de países de primeiro mundo, enfim, ela está numa polícia organizada, preparada, científica e tecnicamente, ou ainda tem muito ainda a avançar? Não, a Polícia Federal hoje no Brasil ela já se nivela às outras polícias federais dos outros países. Agora, tem muito a avançar ainda, mas já a nível de internacional. Muito bem. Agora, como é que se dá esse entrosamento, já que o Vasco falou aí no exterior, de polícias de países diferentes, até de continentes diferentes, porque há uma certa semelhança, né, nas tecnologias, nas práticas que cada polícia usa, seja dos Estados Unidos ou na Europa. Há algum organismo que faça esse entrosamento para que as polícias possam agir de uma maneira mais ou menos uniforme, ou cada uma tem seu sistema? Sim, são 183 países ligados à Interpol. E o Brasil é ligado à Interpol. Nós temos os setores em Brasília e nos estados, cada estado tem um setor ligado à Interpol. Então, todos esses contatos feitos com o exterior é através da Interpol. E atualmente, o que se fala muito e o que vai ter que se combater muito é exatamente o tráfico de pessoas. E o tráfico de pessoas não é só local, é mais internacional. Né? Que os nossos jovens estão sendo levados para o exterior, para serem escravizados, para serem explorados sexualmente, explorados no trabalho. Até jogador de futebol está sendo explorado lá fora. Ô doutor Bonfim, certamente o senhor com essa longa folha de serviço prestado, esse tempo todinho, já trabalhou em fronteiras? Nas fronteiras brasileiras, daquelas... Já trabalhei em missão. Em missão, Não mas lotado. Lá, aí existe uma diferença entre o policial federal, em termos de estrutura e de incentivo para aquele que atua nas áreas mais críticas, assim, fronteira e tal, ou é tudo, tanto faz você estar aqui na região do Cariri, em termos de estrutura e de incentivo, ou as fronteiras brasileiras incentivam mais em termos de salário, de estrutura para quem está lá? Agora mesmo está sendo aprovado um incentivo para quem trabalha na fronteira, mas até então não tem, Não o salário é o mesmo. Certo. Agora, quando os servidores vão para as fronteiras que estão nos outros estados, é que recebem uma diária para trabalhar o seu deslocamento. Doutor Bonfim, o senhor falou aí de algumas categorias, e inclusive de algumas formações específicas para o policial federal, mas eu quero saber se a instituição promove esse engrandecimento do profissional, porque ele entra ainda um tanto imaturo, por melhor que ele seja, não é? Bem formado e tudo mais, mas ele vai iniciar uma carreira. Hoje o senhor tem mais de 30 anos de experiência, o senhor sabe tudo da Polícia Federal, mas o que vai entrar, de que maneira a instituição prepara esse profissional, ajuda esse profissional a ser um grande policial? Perfeitamente. O concurso da Polícia Federal, eu digo que é o mais difícil do Brasil, porque são várias etapas. Porque tem a prova de conhecimento, a prova psicotécnica, a prova física, a prova médica, e depois, isso que vai para a academia, lá é uma nova prova. Aprendizado. A nova aprendizado, a nova prova, porque são três meses na academia. E uma prova de fogo. Na hora que ele entra lá, até na hora que ele recebeu o diploma, ele está sendo observado. Tudo. Ele tem que aprender todas as disciplinas da academia. E depois que ele vai trabalhar numa superintendência,
aí no setor que ele trabalha, especializado, ele vai receber novos conhecimentos, vai fazer uma capacitação, vai fazer uma reciclagem, e fica sempre se atualizando, fazendo prova de tiros, e tem que estar sempre atualizado. Isso aqui é um incentivo que a Polícia Federal dá para os seus servidores, estar sempre atualizado com tudo que está acontecendo. Agora, uma queixa que a gente já ouviu de alguns policiais federais é com relação à justiça, doutor Bonfim. A gente sabe que, de um modo geral, o Brasil prende muito, mas a justiça solta muito também. Como é que o senhor vê ainda essa indisposição? Parece que ainda não se chegou a um bom termo de polícia e justiça, no fato de um prender com tantas dificuldades e o outro soltar com tanta facilidade. Eu vejo que, com a evolução da sociedade, o aumento da população, o aumento da criminalidade, nenhum órgão estava preparado para absorver toda essa gama de papel, de processo que chega tanto em delegacia como em justiça, e por isso é que emperra em algum lugar, ou aqui ou ali, certas situações. Vamos ao nosso intervalo. Dentro de instantes estaremos de volta para continuar conversando aqui com o Dr. Bonfim sobre as ações da Polícia Federal aqui na nossa região. Até já, amigos. Chegou um novo membro da família Joá. Novo lava-roupas líquido Joá. Para você ter roupas fofinhas, limpinhas, cheirosinhas e sem manchas. Veja só, uma embalagem desta equivale a 1,5 kg de sabão em pó convencional. E o lava-roupas líquido Joá rende mais, limpa mais, tira as manchas mais difíceis e você economiza muito mais. Aceite o desafio. Faça o teste e experimente o impressionante poder de limpeza do novo lava-roupas líquido Joá. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. Jorge Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. Cuide de seu visual, valorize o que você vê e como você é visto. Na hora de comprar ou renovar seus óculos, Óticas Diniz. Laboratórios digitais, precisão absoluta na confecção de suas lentes. Consultores capacitados pela indústria, tecnologia e conhecimento para você acertar na escolha. Óculos é coisa séria. Visite seu oftalmologista regularmente e deixe um profissional das Óticas Diniz ajudá-lo. Óculos de grau, óculos solar, Óticas Diniz. A melhor especialista em óculos do Brasil. Liliane Quinto, fui aluna do projeto Primeiro Passo. Fiz o curso durante o período de 1 ano de auxiliar administrativo. No decorrer desse curso, fui encaminhada para uma empresa. Trabalhei 1 ano como jovem aprendiz, daí então fui efetivada. Foi exatamente no momento em que meu pai se encontrava desempregado. Eu trabalhei para ajudar a família. Eu tive um sonho que foi alicerçado ali pelo projeto. Ele me ajudou verdadeiramente a dar o primeiro passo da minha vida. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para você. Pensou em comprar sua moto? Faça o melhor negócio em Betinho Motos. Motos novas e seminovas, revisadas e com garantia de procedência. Além do mais, recebemos a sua moto Honda usada na troca de uma 0 km. Betinho Motos, Rua José Marrocos, 366A. Telefone 3512-2430. Betinho Motos, faça o melhor negócio aqui.
A maior empresa de compra premiada do Nordeste completa 5 anos. É isso mesmo, são 5 anos de Moto Eletro. São 20 escritórios, presentes em 4 estados. Cerca de 10 mil clientes em mais de 150 grupos formados, associada a Coprêmio, sorteios pela Loteria Federal. E tudo isso graças a você, cliente, que nos dá confiança e credibilidade para crescermos juntos cada vez mais. A Moto Eletro agradece a todos vocês. Moto Eletro compra premiada, realizando os seus sonhos. Há 13 anos que nós estamos em Barbalha. Viemos fabricando móveis escolares. Ela gerava 100 empregos. O governo do estado tinha alguns vagões e o nosso fundador viu naqueles vagões a possibilidade de serem modernizados e estar fabricando o VLT completo. Hoje temos 1.500 pessoas entre empregos diretos e indiretos. Governo do Estado, construindo um novo Ceará para Planeta Calçados, o mundo a seus pés. Na Planeta Calçados você encontra as melhores marcas pelo menor preço. Pensou em calçados? Planeta Calçados. Aproveite nossas promoções. E até o dia 9 de junho, 20% de desconto à vista em toda a coleção Ferracini. Para você, aproveite. Seu presente tem que ser original. Planeta Calçados, o mundo a seus pés. Pois bem, amigos, estamos de volta com o nosso Tribuna Livre. Hoje nós estamos recebendo o Dr. Bonfim, da Polícia Federal. Nós queremos agora trazer o assunto, o tema, o debate mais para uma questão regionalizada. Aqui na nossa região, Dr. Bonfim, as questões são as mesmas de outros lugares ou tem uma questão mais específica? Por exemplo, contrabando de drogas, que é uma preocupação da Polícia Federal, esse me parece que está presente em toda parte do Brasil, né? Com certeza. O povoado, o distrito, o município, tem droga à vontade. E hoje o que preocupa muito é o tal do crack, né? Que é uma droga que chegou para assolar muitas famílias, colocar muitas pessoas. Quem costuma fumar tal da pedra do crack, da primeira pedra que fuma até 2 anos que ele está fumando, em 2 anos ele não presta nem para dar recado mais. Está acabado, né, doutor? Acabado, não presta nem para dar recado, pode ter certeza disso. 2 anos de dependência do crack. Doutor, parece que só há uma alternativa, doutor Bonfim, é não experimentar, né? Porque quem já experimentou diz, só tem um jeito, não experimentar, porque se experimentar, vicia. Imediatamente. Com certeza. E as casas de recuperação só adianta levar se a pessoa quiser ir, porque se não quiser ir é pior. Ele forte. Quando volta forte e vai fumar muito mais, vai cada vez mais dependente. Doutor Bonfim, nos parece que o senhor já respondeu a pergunta que eu vou lhe fazer. Mas é interessante para que a gente seja um tanto didático e o telespectador absorva mais as informações que a gente tenta passar aqui. Certamente que a droga é uma chaga social que assola o Brasil e o mundo inteiro, e esse crack aí veio para acabar especialmente com a juventude, né? O jovem, até crianças viciadas, até Cracolândia por aí afora, né? Os locais aonde eles vão se encontrar para fumar essa pedra que está acabando com a teia, com a família, enfim, com a dignidade das pessoas. Mas aqui especificamente na nossa região, já que a Polícia Federal tem também esse mistério de combater o tráfico de drogas, aqui na nossa região, qual é a droga que mais pontifica pelas apreensões que a Polícia Federal já fez e a porta de entrada por onde é que mais entra? Se o aeroporto tem fiscalização da Polícia Federal, o aeroporto regional do Cariri, enfim, fale um pouquinho sobre isso aqui. Qual é a droga que mais pontifica na região do Cariri e o meio de como ela chega aqui na região e quem ajuda a Polícia Federal, se tem alguém que informa para poder ajudar a Polícia Federal ao combate do tráfico de drogas. Perfeitamente. A droga número 1 aqui no Cariri é a cocaína. Cocaína? Cocaína.
E é uma droga cara, né? E pesadíssima, né? Droga Pesadíssima. pesada, cara. Isso. A cocaína, a produção dela são nos países andinos, certo? Elas vêm para cá, primeiro elas vão para o estado de São Paulo. E de São Paulo vem através de pessoas que trazem através de ônibus e carros particulares. É como mais chega, através do terrestre, né? Vem da Colômbia, Exatamente. da Bolívia, do Peru. Isso, mas essa aí vem para São Paulo, e de São Paulo que vem para cá. Aí é que vem para cá. Vem mais de São Paulo é que abastece mais o Nordeste. Aqui não são as capitais. Distribuição. São Paulo recebe de tonelada, né? Aí vai distribuir para o resto do país e para outros países também. E para o Nordeste, tanto vem de ônibus, como vem em carros particulares. E pessoas que nem se imagina que vai trazendo uma certa quantidade de droga, vem trazendo. Então tem que descobrir essas pessoas, são as chamadas mulas, né? Que vai ganhar um dinheirinho para trazer essa cocaína e vai presa e acaba com a sua vida também. Doutor Bonfim, depois da droga, aqui na nossa região, já que nós estamos falando especificamente na região do Cariri, o que é que lhe dá mais trabalho depois da droga aqui? Qual é a outra contravenção que dá mais trabalho à Polícia Federal aqui? Depois da droga, nós temos aqui especialistas, como o Luiz Carlos falou, um especialista aqui da região, que só tem, no mundo, só tem esse tipo, são os fósseis, aqui na nossa região do Cariri. Contrabando de fósseis. Isso. Essa aí, os olhares do mundo, dos paleontólogos, são voltados para essa região. É verdade. Então eles vêm aqui para fazer suas pesquisas e às vezes querem levar também os fósseis. Inclusive há pouco tempo aí foi feita uma apreensão, né, do tráfico de fósseis no aeroporto. Exatamente, estava passando pelo aeroporto e foram barrados, e teve um flagrante, foram presos. E a comunidade aí ficou um pouco revoltada, mas a lei é essa, não tem outra. É verdade. É isso que a Polícia Federal tem um cuidado, de certa forma, especial com o aeroporto regional do Cariri. Com certeza. A Polícia Federal ainda não está no aeroporto, mas vai ficar. É só ter acomodações no aeroporto e um pessoal que deverá ser lotado aqui para aumentar o nosso efetivo, para que possamos fiscalizar a contento o aeroporto. Porque mesmo que se avizinha a Copa do Mundo, os jogos, então nós temos essa obrigação, é da Polícia Federal fazer a fiscalização no aeroporto. E em breve nós faremos essa fiscalização. Doutor Bonfim, uma missão que também é da Polícia Federal é a expedição de passaportes, né? E isso ultimamente tem aumentado gradativamente, né? Com essas facilidades dos brasileiros irem para os Estados Unidos principalmente. E agora que a crise apertou por lá e os governos da Europa e dos Estados Unidos estão facilitando a ida dos brasileiros, então a Polícia Federal tem trabalhado mais nesse setor, né? Isso, uma média de 6 a 8 passaportes por dia na sua expedição. Você imaginava isso, Márcio, essa quantidade? 6 a 8 por dia. E agora, quando se avizinha as quantidades das férias, né, que a garotada vai para os Estados Unidos, aumenta para 30 por dia. E há uma preocupação também, porque temos desvendado também que tem uma ida maior para a Europa, né, de jovens. E essa é uma grande preocupação para não ser o tráfico de pessoas. Certo. Doutor Bonfim, voltando ainda às drogas. Qual é a visão que tem a Polícia Federal com relação a esse debate de liberação de drogas? Qual é a visão que tem a polícia? Porque tem um debate nacional sobre liberação de drogas. Qual é o entendimento da Polícia Federal com relação a isso aí? Descriminalização, né? A Polícia Federal, ela faz parte da cultura da Polícia Federal fazer as apreensões de droga, porque droga está sempre fazendo mal à pessoa, né? Com certeza. E se descriminalizar, nós teremos aí uma sociedade que vai de encontro a muita coisa. Nós não temos sociedade para isso. Na minha visão, não temos. Nós temos esse debate e o que a gente assiste aí, que tem as drogas chamadas lícitas,
como o álcool, que é uma droga lícita, e geralmente o álcool também é uma porta de entrada para as drogas ilícitas, chamadas ilícitas. E a gente tem esse debate nacional, caminhadas no Rio de Janeiro, em São Paulo, algumas autoridades também, que defendem essa questão, entendendo que se assim fosse, quanto mais proíbe, mais se tem a curiosidade de fazer o uso da droga. Mas essa não é a visão da Polícia Federal. A Polícia Federal entende que deve ser combatido mesmo e que não. Até porque esse é uma das grandes tarefas da Polícia Federal, o combate ao tráfico. As drogas lícitas, a bebida, o cigarro, as farmacológicas, se você compra um remédio para tratar a sua saúde, aquele mesmo remédio vai atacar outro órgão. Então é uma droga. E a droga propriamente dita, as ilícitas, eu não vejo nenhuma droga ilícita fazer bem a ninguém. É lícita só porque está na lei, né? Está na Constituição. Agora, doutor Bonfim, o Cícero Fernando, ele faz uma observação, já telefonou para aqui, já fez uma observação bem interessante. Ele quer saber, com toda essa competência da Polícia Federal, como é que os senhores usam as outras polícias, sempre que necessário, a civil e a militar. Estão sempre à disposição da Polícia Federal? Olha, há muitos anos eu sempre trabalhei com as outras polícias da seguinte forma: a Polícia Militar sempre tem, em todo o estado, sempre um número de policiais bem superior ao da Polícia Federal. E quando há uma necessidade de ter muitos policiais para uma ação, eu sempre lancei mão, sempre fui atendido da Polícia Militar, porque é uma polícia ostensiva e sempre nos deu muito apoio em todos os locais, em todos os estados que eu já trabalhei. E a Polícia Civil é no contato profissional de quando se precisa, de informações, de trocar ideias e de um combate em conjunto também. O Cosmo Batista dos Salesianos parabeniza o trabalho da Polícia Federal, acha que é feito com muita segurança e é muito sincero ao afirmar que é a única polícia em que ele confia. O que é que o senhor acha dessa afirmação? Não, pode confiar na Polícia Federal e nas outras polícias também. O bastante é olhar e colocar a posição onde você está e o que é que você quer, o que é que você precisa. Essa história aí, me parece que é aquela pessoa que não colocava a carta na caixa do correio, porque não acreditava que chegasse aquela carta na sua casa. Eu perguntei, você já colocou alguma carta na caixinha do correio? Não. Então você não pode acreditar. Então acredite nas polícias. As polícias estão aí exatamente para defender a sociedade. Tudo bem. Tem pergunta aí, Luiz? Tem mais. O Cícero lá do aeroporto, ele quer saber com relação aos crimes, né? O Dr. Bonfim disse aqui no começo do programa que uma das preocupações, a preocupação máter da Polícia Federal é defender os interesses nacionais, né? A segurança nacional está acima de tudo. Então, sempre que há um crime contra a União, a Polícia Federal já está em ação. E o nosso Cícero lá do aeroporto quer saber como é que é feita essa intervenção. Aquela mesma pergunta que eu fiz no início, se é preciso o Ministério Público acionar a Polícia Federal, mostrar que alguém está envolvido em determinadas falcatruas, caso dos políticos principalmente. O cidadão comum, doutor, aproveitando aqui, o cidadão comum, ele pode ir na Polícia Federal, acionar, fazer uma denúncia para a Polícia Federal e a Polícia Federal, através dessa denúncia, apurar esse ilícito? Não precisa nem ir na Polícia Federal. Só basta pegar o telefone e ligar lá para o nosso plantão. Isso. O 3311-3232. É essa. Vamos anotar esse telefone aí. Preste atenção, hein? O telefone é? 3311-3232. Tem o plantão 24 horas e o plantonista registra a denúncia e essa denúncia é processada e é tratada e com certeza a ser diligenciada. O denunciante fica no anonimato? Ele... Totalmente no anonimato. Ninguém vai atrás de saber quem é denunciante. Exato. Muito bem, o José Marfis, que é do bairro João Cabral, está parabenizando o trabalho de todo o grupo da Polícia Federal aqui em Juazeiro do Norte e região.
Também uma qualidade da Polícia Federal, Vasques, e é claro que os agentes não gostam muito de falar desse tema, porque é uma coisa muito íntima deles, é a capacidade de mobilização da Polícia Federal. Os criminosos não têm uma ideia, não é, doutor Bonfim, de com quantas pessoas, com quantos agentes a Polícia Federal opera em Juazeiro, ou em Petrolina, ou em qualquer outra cidade aqui do Nordeste. Mas há uma capacidade muito grande de se mobilizar, de transferir, não é, de regimentar pessoas de um lugar para outro. Por isso que a polícia sempre aparece com muita competência. Perfeitamente. O número de servidores lotados em um local, isso independe do trabalho que vai fazer. Porque, por exemplo, se a gente for fazer um trabalho que necessita de 60 homens, 80 homens, 200 homens, é só fazer as mensagens e nós somos recebidos aqui com todo esse pessoal. E nós temos ainda a nossa polícia de combate, que é o COT, que é sediado em Brasília, que qualquer lugar do Brasil, após acionada, em 3 horas e meia estará pronta para atuar. Doutor Bonfim, a Polícia Federal tem terceirizados? Tem. Tem terceirizado? Esse terceirizado não prejudica o trabalho da Polícia Federal, não? Olha, está sendo questionado. Ou tem algumas atividades em que o terceirizado não chega perto? Não, o terceirizado, eles são contratados. São específicos. Para fazer um trabalho eminentemente administrativo. Por exemplo, na expedição de um passaporte, o terceirizado atua até um certo momento. E depois daquele certo momento, o policial tem que atuar. Por exemplo, na entrega do passaporte, conferir e pesquisar o nome daquela pessoa nos bancos de dados. Aí tem que ser o policial. Mas existe um segmento dentro da Polícia Federal que contesta o terceirizado e tal, achava melhor que fosse os próprios quadros da Polícia Federal. Existe isso, doutor? Existe. É a parte sindical que está contestando por causa dos terceirizados em aeroportos, né? Que poderia estar ali um policial e não um terceirizado. Essas visitas inesperadas que algumas pessoas suspeitas recebem da Polícia Federal, isso só é feito com uma ordem judicial, não é, doutor? Isso, a Polícia Federal atua nesses casos com um mandado judicial. Sempre que vai fazer um mandado de busca, tem o mandado de busca domiciliar. E todas as vezes que a Polícia Federal vai cumprir o mandado de busca em qualquer residência, em qualquer local, pega 2 pessoas que vai passando na rua, então um curioso que bota a cabeça para fora da janela, da porta, para aquelas 2 pessoas serem as testemunhas de como a Polícia Federal vai proceder à busca dentro daquela casa. Agora, um detalhe é que a mulher já está presente na Polícia Federal. Nós fomos recebidos aqui em Juazeiro pela Milka, que nos recebeu muito bem, nos tratou muito bem e facilitou o entendimento com o Dr. Bonfim para vir a esse programa. E a Milka está hoje aqui conosco, participando, assistindo a apresentação ao vivo do programa com o seu chefe, o Dr. Bonfim, mas me parece que já não é uma raridade. Eu pensava que a Milka fizesse apenas trabalhos burocráticos. A Milka é também agente da Polícia Federal. Já tem um bom número, Dr. Bonfim, de mulheres na Polícia Federal? Quando eu ingressei era menos de 10%. Hoje o número é bem maior. Eu não sei a porcentagem, mas é bem maior. Tem muitas delegadas, muitos competentes. Tem delegada da polícia. Mas aqui em Juazeiro mesmo só tem ela? Não, nós tem temos outras agentes femininas. Mas é uma curiosidade minha essa, doutor Bonfim, pelo seu longo histórico na Polícia Federal, já andou o Brasil muito aí. Na sua concepção, o que é mais prejudicial para o Brasil é o tráfico de droga ou a corrupção? A corrupção. A corrupção. Sem dúvida, né? A corrupção traz todos os outros crimes. Como na medicina, a diabetes traz todos os outros doenças para si, a corrupção atrai todos os outros crimes. Doutor, e como o senhor analisa esse processo que parece crescente, embora apesar de todos os esforços das autoridades, de Polícia Federal, não é? De um modo geral, Ministério da Justiça, não é? As autoridades têm batalhado para minorar isso. Mas a gente sente que é uma coisa crescente no país. O senhor acha que já virou, por assim dizer, uma cultura da corrupção? É uma incultura, porque é contrária a tudo que se pensa. A corrupção é uma lástima. A corrupção é dessas pessoas que poderiam ser educadas e não foram.
é um deseducado. Mas até que ponto a impunidade do nosso país estaria contribuindo para graçar essa corrupção? Grande. A impunidade é uma parcela grande para atrair mais e mais a corrupção. Porque parece que a pessoa que está fazendo aquilo não vai ser alcançada. Ninguém vai me alcançar. A justiça não vai se preocupar com isso. Aí vai se avolumando, e vai fazendo, e vai aumentando. E depois explode, né? Mas, doutor, tem uma questão também que é relativamente controversa também, que é a questão das algemas. Qual é a sua visão com relação às algemas? Porque certamente que o telespectador, o homem que fica assistindo a televisão, e que em algum tempo atrás aí houve várias prisões de pessoas que imaginariamente eram inatacáveis e que foram apresentadas no Brasil inteiro e na mídia algemadas. E há uma controvérsia sobre essa questão. Qual é o seu ponto de vista sobre a questão das algemas? Alguém que defenda, não, é para dar segurança, ele está sobre a custódia da polícia e tem que ir algemado, e outros. Como é que o senhor vê essa questão? Acha que é fundamental, necessário ou não? Muito antes da edição da súmula 11 do Supremo Tribunal Federal, eu já tenho essa concepção, que se coloca algema naquele que necessita. Aquele que desacata, que não quer receber uma ordem, aí se coloca algema. Aquele que não deu trabalho a ser preso, para ser conduzido para uma delegacia, não precisa colocar algemas. E se alvoroça aí nas algemas, em certas pessoas, inclusive autoridades, que veio até a ser promulgada essa súmula 11 do Supremo. Mas isso, na minha ótica, pessoas que não esboçam um esforço para que não seja dominado, nunca precisa usar algema nessas pessoas. Se julgam acima da lei, né? Doutor, o Humberto Carneiro, da Vila Alta, lá no Crato, ele quer saber qual é o sentimento de um policial como o senhor, de longa experiência, quando tem dificuldade em prender um criminoso e depois sabe que esse criminoso foi solto tão rápido pela justiça. Qual é o sentimento que fica no policial? Eu não vou dizer uma depressão, porque esse sentimento eu não tive ainda. Mas é de muita tristeza. Posso dar um caso concreto daqui de Juazeiro do Norte mesmo, que foi preso um indivíduo, maconha, e logo depois ele foi solto. E ele estuprou e matou uma criança de 11 anos. Depois de solto. Certo? Realmente então foi uma tristeza muito grande para a polícia saber que poderia ter aquela criança ter continuado na sua vida se ele continuasse preso lá onde ele estava preso. O Antônio Célio é do bairro Zacarias Gonçalves do Crato. Ele gostaria de saber por que não há uma delegacia da Polícia Federal também na cidade dele, o Crato. Olha, as delegacias da Polícia Federal ainda são num número muito reduzido no país. No Ceará nós temos apenas esta delegacia em Juazeiro do Norte e um posto avançado em Sobral. Olha, a região norte de Sobral vem lutando desde a época que o povo do Cariri luta pela delegacia. E lá tem apenas um posto avançado, certo? Então tem uma dificuldade muito grande de se instalar a delegacia pelo número de policiais que tem a Polícia Federal. Porque tem que, para montar uma delegacia, não é só colocar uma delegacia, tem que colocar policiais e dar estrutura para aquela delegacia funcionar. Então, como tem a delegacia em Juazeiro do Norte, eu acho muito difícil instalar a delegacia no Crato. Antes disso, tem que instalar a delegacia em Sobral e talvez em Iguatu. Essa colocação também dessa sede da Polícia Federal aqui é também em função da estratégia da região. Nós somos uma região fronteiriça. O centro do Nordeste está aqui, faz fronteira com Pernambuco, com a Paraíba, com o Piauí, enfim. Então, essa logística certamente deve ter facilitado e ajudado com que se instalasse aqui
essa delegacia da Polícia Federal e, em função disso, também não pode ser pulverizada, né? Ela é uma delegacia regional, atende a quantos municípios, o senhor disse aqui inicialmente? São 54 municípios. 54 municípios. 1.700.000 pessoas, no último dado do IBGE. Polícia Federal tem prendido muita gente aqui na região, doutor Bonfim? Tem. Tem prendido. Tem. Ficam presos lá na Polícia Federal mesmo ou vai para os presídios? Vai direto para as cadeias públicas. Cadeias públicas. Muito bem, as últimas correspondências de Alexandre de Souza, do São José, parabenizando ao programa pela presença hoje aqui do doutor Bonfim, que está falando muito bem da Polícia Federal, que ele admira. O Edgar Viana também quer saber por que não existe prisão para usuário de drogas. Existe, né? Não existe pela condição de fumante ou de consumidor. Mas se ele cometer qualquer ato irregular, é evidente. Mas por ele ser consumidor não, né? Só o tráfico, né? O artigo 28 da lei 11.343, que é o tráfico de drogas, ele adverte que para o dependente não há prisão. Até o procedimento é diferente, não é um flagrante, não é um inquérito policial em flagrante, é apenas um termo circunstanciado. Agora, em discussão do momento é se o tratamento desse dependente deve ser espontâneo ou obrigatório. O senhor é a favor do tratamento obrigatório? Não. Pela experiência que eu já vivenciei, não. Hoje, atualmente, o jovem, o menor de idade, ele tem sido usado muito por essas quadrilhas, pelos traficantes, exatamente pela proteção que ele tem da legislação brasileira. Qual é a visão que tem a Polícia Federal com relação a essa questão da maioridade? Olha, o menor infrator, eu sempre digo o seguinte: na polícia também tem papel para se enquadrar o menor infrator, certo? E o maior, naturalmente, vai ser enquadrado na forma da lei. Agora, a visão que a Polícia Federal tem é a seguinte: o menor, ele está sempre sendo usado por um maior. Então, pelos criminosos. Pelos criminosos. Agora, o menor tem sempre a tutela de uma recuperação quando ele passar a maioridade. Então, nós temos sempre o cuidado de sempre proteger esse menor na busca da recuperação. Dar um remédio, né? Exatamente como ele merece receber esse remédio para se recuperar para a sua maioridade. O nosso tempo está esgotado. Doutor Bonfim, foi um prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua gentileza e atenção, passando essas informações importantes para a sociedade caririense que acompanha a TV Verde Vale e o nosso Tribuna Livre. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, e aos telespectadores também que parabenizaram ao trabalho da Polícia Federal e à tribuna. Boa noite, Luiz Carlos. Agradecer ao nosso telespectador e a doutor Bonfim pela sua presença aqui. Isso certamente socializa mais a Polícia Federal, o torna mais simpática para aqueles que imaginam que conversar com um delegado de Polícia Federal, com agente de Polícia Federal, é bicho de sete cabeças. Não é. São cidadãos igual a todos vocês, a todos nós, que pensa, tem coração, quer o bem, tem filhos e tem família. Então, isso, e o telefone à disposição, né, doutor? Então, eu acho que é uma oportunidade muito boa essa para que a população tenha esse entendimento dessa instituição de tanta credibilidade. Obrigado, amigos, pela atenção dispensada. Estaremos de volta na quarta-feira com mais um Tribuna Livre. Muito obrigado, boa noite. Boa noite. O Partido Verde vem